Por que eu comprei Bitcoin? O que eu estava esperando de retorno? O que eu achava que eu aguentaria de prejuízo? E qual que foi o tamanho, a proporção disso dentro do meu patrimônio? Eu vejo que muitos investidores investem errado no mercado cripto por erro de dimensionamento. Eu vou colocar 50%, 60% do meu patrimônio nisso daqui, eu vou esperar que isso daqui vai se multiplicar por 5, 6, 7 vezes em um curto espaço de tempo e eu acho que eu aguento uma correção, uma queda de 50%. Mas aí quando a queda de 50% vem, aí o cara vê que não aguenta de verdade, entendeu? O que é normal, é natural. Eu achava que eu ia lidar super bem com uma queda de 50% até eu levar a primeira. Isso que eu tomei essa queda quando eu não tinha quase nada investido no mercado. Então imagina para um investidor que já construiu um patrimônio e coloca um valor muito relevante do seu patrimônio dentro do Bitcoin. Primeiro passo, nesse momento, se o Bitcoin ou uma carteira cripto está te incomodando dentro do seu patrimônio, é olhar para ela e falar, faz sentido? Qual que é o propósito disso daqui? Porque se o propósito for, olha, eu quero enriquecer rápido, você está errado. O mercado cripto não é mais esse mercado. Nunca foi, mas em outros momentos era mais fácil você ter essas explosões de preço. É entender que uma carteira cripto hoje, ela vai te dar um retorno muito provavelmente no longo prazo acima de outros índices de risco. Então eu vou comprar uma Nasdaq, vou comprar um Bitcoin. Cara, se você segurar, vamos pegar do Bitcoin da mínima até a máxima histórica dos últimos 3 anos. A gente viu uma performance de 3, 4 vezes, né? Em questão de 3, 4 anos. Então é um ativo que no longo prazo tende, se ele continuar evoluindo como evoluiu nos últimos 10 anos, tende a continuar entregando uma performance acima dos índices de risco, mas cada vez menor. Não é um ativo que vai triplicar seu patrimônio a cada ano. Talvez ele vai entregar, isso aqui é zero uma promessa de retorno, mas talvez ele vai entregar ao longo dos próximos 5, 6, 7 anos, 50% ao ano. Você fica satisfeito com isso? Você aguenta quedas de 50% para ganhar 50% ao ano no longo prazo? Se a resposta for não faz sentido investir em cripto. 50% a cada ano, né? Tem que ser É um retorno acumulado. Pode ter num ano que você esteja com prejuízo de 50% antes do mercado virar. Entendeu? Mas muito investidor não tem essa consciência. Muito investidor, ele entra com a consciência de que vou triplicar meu patrimônio em um ano. É o que eu vejo do investidor comum entrando no mercado cripto, de certa forma, desavisado ou mal educado. Mal educado no sentido de ninguém contextualizou para ele o que é o mercado cripto pós-2021. Que menos cassino, super explosões de preço e mais um mercado que tende a evoluir ao longo da sua adoção, entregando uma volatilidade menor. O primeiro passo que eu faria seria a reavaliação. Aí a tomada de decisão eu passo a bola para o Walter. O que vocês estão indicando para os assinantes da Empíricos? Primordialmente a gente está em caixa hoje, com algumas posições short e algumas posições long em ativos que estão mostrando descorrelação com o Bitcoin. Então, quando você vai tomar uma decisão hoje, né, você pode usar diferentes frameworks, né, diferentes ferramentais. Tem o cara que vai usar o ciclo de 4 anos, tem o cara que vai olhar para um indicador técnico, tem um cara que vai montar modelos. Independentemente da forma como você está tomando decisão, você está agindo diante de hipóteses. Uma hipótese de que o preço vai subir ou uma hipótese de que o preço vai cair. Você bem falou, isso não é uma promessa de retorno. Eu não tenho como prometer retorno em renda variável. Eu tenho como gerir risco. Então, todo investidor tem que gerir risco. Tem que agir diante de hipóteses, ser humilde bastante para falar, olha, eu não sei se esse meu sinal não tem um hit rate, né? Não tem uma taxa de acerto de 100%. Tem uma taxa de acerto de 55%, 53%. Então eu tenho que ter algum nível de preço para invalidar a minha hipótese. Se eu compro hoje e o preço cai X%, e aí tem diferentes maneiras de você decidir onde que é esse stop, aí você você invalida a sua hipótese. É um processo científico, né? Então, hoje, o que a gente está vendo? O preço ele só se move de 3 maneiras. Ele não dá cambalhota, ele não gira, ele não fica de ladinho, ele só sobe, ele desce. Perdão, eu falei que ele não fica de lado, mas ele fica de lado. Então, mais formalmente falando, reversão à média e tendências. Tendência de alta, tendência de baixo. Você conseguir determinar que momento é esse, baseado em sinais, modelos, seja lá como você fizer, é o ideal. Então, o que hoje os sinais, modelos que eu utilizo estão falando? Ainda estamos em tendência de baixa. Porém, estamos em uma faixa de preço em que a estrutura do mercado histórica geralmente forma fundos. Como assim?
Se você for olhar onde que foi ali aproximadamente o fundo de um bear market em outros ciclos, foi exatamente, ou aproximadamente, melhor falando, em picos do ciclo anterior. Ou seja, o fundo de 2022 foi no pico do ciclo de 2017. O fundo de 2017 foi no pico de 2015. Hoje, né, seria o caso do fundo ser agora em 68, que foi ali mais ou menos a máxima do ciclo de 2021. Estou tomando uma decisão com base nisso? Você pode, é uma hipótese. Onde que você invalida? Aí é a outra pergunta que o investidor ele tem que buscar entender como ele faz isso, né? E aqui na Empíricos, Mercúrios também, a gente faz esse trabalho de, né, ajudar as pessoas a entender o risco e administrar esse risco. Sendo bem direto ao ponto, ainda não tenho evidências de que estamos aqui em um momento de compra apostando em alta, mas sim de mais cautela. Não tô short em Bitcoin, não tô operando Bitcoin agora, tô em caixa. Existem algumas outras moedas que ainda demonstram forte tendência de baixa, estou short nelas, e algumas outras, que a gente vai falar aqui, né, no momento do touros e ursos, a gente tá long.